direita de Deus Pai, com majestade, coroado, Senhor, és fiel, justo e veraz, és meu amor e meu dono, com amor te servirei. Tu sentaste à direita de Deus Pai, com majestade. Tu sentaste à direita de Deus Pai, com majestade. Coroado, Senhor, és fiel, justo e veraz, és meu amor e meu dono, com amor te servirei, com amor te servirei, com amor te servirei. Graça e paz, bom dia a todos, irmãos presentes, você que nos assiste nesta manhã, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você estar conosco, conectado nesta manhã de domingo, e você sempre será bem-vindo ao nosso encontro de adoração a Deus. E como é bom podermos estarmos juntos. Eu sei que tivemos aí alguns irmãos que estão viajando, estão de férias, então que todos possam retornar bem de viagem, mas é um tempo também que nós sabemos que é um privilégio sempre adorarmos a Deus. E este é o cântico, ajuntamento. Como é bom podermos estarmos juntos neste domingo. Então convido você que está presente, se coloque em pé e vamos adorar a Deus nesse ajuntamento. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, com rezante fica este momento, com a tua igreja que é teu povo, faz caminho de paz correndo no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador.
Realmente, o Senhor é aquele que dirige a história. O Senhor é aquele que dirige as nossas vidas. E é como bom sabermos que nós ouvimos a história de Jesus, que desceu do céu, que viveu aqui e morreu para nos salvar. Nós ouvimos também dele do sofrimento, ouvimos que ele padeceu, e no domingo passado a gente comemorou a Páscoa, a ressurreição de Jesus. E esse cântico tem a ver, porque hoje nós temos vitória em Cristo. O nosso mestre divino, ele buscou eu e você, comprou eu e você, com o sangue remidor dele. É esse cântico que vamos cantar agora. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque nos quis salvar. Ouvindo o sofrimento, ele padeceu morrendo, arrepende-me como Salvador. Vitória tem Cristo, meu mestre divino, buscou-me, comprou-me, com sangue remidor, em compaixão amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Ouvi lá glorioso, que Jesus meu Rei glorioso, preparou no céu um dia ali, com ele habitarei, e no celeste coro cantarei antiga história ao meu Senhor e Salvador, pra sempre louvarei. Vitória tem em Cristo, meu mestre divino, buscou-me, comprou-me, com sangue remidor, em compaixão amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Amém. Como é bom contar cantando a história de Jesus. E Jesus veio. Jesus morreu, ressuscitou e está vivo. E a cada momento ele nos ajuda. A cada instante ele está ao nosso lado, independente de como está o revolto do mar na sua vida. Eu não sei como que está o seu coração nesta manhã, mas esse cântico, antes de nós orarmos, é um episódio bíblico, diante de um barco onde estavam os discípulos, e o mar começou, ou na realidade a grande tempestade, e esse barquinho começou quase a ir a pique. E aí só tinham, quem sabe, uma solução da qual eles fizeram recorrer a Jesus acordando ele. E possa ser que o seu barco também esteja indo a pique, a sua vida. Então, esse cântico ele tem um pouco a ver, quem sabe, com a sua história. E nós vamos cantar e depois nós vamos orar a Deus.
vento balançou, meu pai bem alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. O vento balançou, meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Podeis sentar. E nós vamos orar nessa manhã. Nós vamos interceder pela sua vida que está aqui, pela sua vida que está do outro lado, você está conectado. E diante do que nós clamamos, duas verdades. Uma delas é que o Senhor está contigo. Você não tem que temer o mar. Eu sei que às vezes nós tememos e ficamos agitados diante da tempestade, diante das dificuldades, diante daquilo que às vezes tem nos assolado. Mas outra questão é que eu clamo a Deus e Ele responde às minhas orações. E nisso precisamos crer, precisamos ter fé nesse Senhor. Conforme temos estudado, muitas pessoas têm fé em tantas coisas. Até mesmo o texto bíblico fala que uns confiam em carros, outros em homens, outros em cavaleiros, mas a nossa fé, a nossa confiança tem que estar nesse Jesus que ressuscitou, que está ao nosso lado. E é por isso que nesta manhã eu quero que você, diante do teu sofrimento, diante da sua vida, eu convido você a baixar a sua cabeça e nós vamos clamar ao Filho de Davi. E certeza nós temos que o Senhor nesta manhã está com os ouvidos dele abertos como sempre está, para ouvir o nosso clamor. Então se coloque diante
do Senhor nessa manhã, daquilo que você crê a respeito dele, que ele ressuscitou, que está vivo, e nós vamos orar a Deus. Pai querido, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo sol que o Senhor está nos concedendo. E sabemos que foi o Senhor que criou esse dia. Realmente queremos nos alegrar e nos regozijar nele. Mas às vezes algumas pessoas nessa manhã levantaram com seus corações entristecidos, quem sabe por questões de perdas de pessoas queridas, ou até mesmo por situações de enfermidades ou de relacionamentos. Por isso, a minha oração, e me colocam nesta brecha, Pai, para interceder por cada um dos meus irmãos que estão aqui e irmãs. O Senhor conhece a cada um desses corações. Que o Senhor visite, que o Senhor entre com a provisão divina, daquilo que cremos, daquilo que o Senhor é capaz de fazer. E muito mais além do que eu estou lhe pedindo, suplicando, porque o Senhor é conhecedor de cada vida, porque o Senhor os criou. E aqueles, ó Pai, que estão nos assistindo, que da mesma forma que o Senhor visite a cada um. Libertando, quem sabe, de dependências químicas, quem sabe alguns nos leitos hospitalares, que o Senhor visite, encoraje, traga fé, em saber que tudo é permitido pelo Senhor passarmos, para que a nossa fé ela seja fortalecida. Mas possa ser que alguns estão desesperançosos, traga esperança a esses corações, traga a alegria de viver, e viver contigo, e viver não simplesmente aqui nessa terra, mas vivemos eternamente contigo, Pai. É o que também ansiamos, esse é o nosso desejo, e certo, nós estamos disso, porque o Senhor, conforme a Tua palavra, nos afirma que o Senhor foi preparar um lugar para que nós estejamos contigo, Pai. Isso realmente traz aos nossos corações uma alegria, porque estamos aqui de passagem. Enquanto estamos aqui, a nossa oração é ajuda-nos a passarmos essas tempestades. E não deixe o nosso barco afundar, Pai. Eu sei que o Senhor está com ele. E muito obrigado. Existe nos nossos corações gratidão por aquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor fará, do qual nem sabemos ainda. Mas cremos nisso, porque o Senhor é o nosso bom pastor e que cuida de nós e que nos leva aos lugares seguros, às águas tranquilas. Por isso, Pai, muito obrigado pelo teu tão grande amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Porque orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz.
preciso, pois Ele é fonte pois Ele é fonte de poder. só nele a vida. Só nele a vida faz sentido, Pois me dá força para viver. pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Que nesta manhã você possa encontrar a paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Agora abra seu coração para nós ouvirmos o recado de Deus, aquilo que Deus tem para você nesta manhã, e que realmente você seja edificado agora pela palavra do Senhor Jesus. Graça e paz a todos os irmãos presentes. Que fraco. Graça e paz a todos. Amém. Glória a Deus. A você que está nos vendo e nos ouvindo também, nosso bom dia, graça e a paz do Senhor sobre você, sobre a sua família e a todos que estão também nos acompanhando nesta manhã. Seja você membro, visitante ou, quem sabe, esteja conectado pela primeira vez a convite de uma das pessoas das quais você conhece. O estudo desta manhã é um estudo sobre o livro de Neemias. É um estudo extremamente complexo. Ao mesmo tempo, nós levaremos vários domingos para tratar de temas dos quais esse livro nos apresenta. Não farei uma leitura bibliográfica a respeito da vida de Neemias, mas é um sermão expositivo, do qual eu mencionarei por várias vezes a Neemias, fazendo um contraponto com a realidade que cada um de nós enfrenta no dia a dia. Eu espero, da mesma maneira que ao preparar esse sermão, eu tirei lições para a minha vida, eu espero poder também compartilhar e que você tenha sensibilidade em tirar lições da palavra do Senhor para a sua vida, não apenas para ouvir hoje e guardar no arquivo do seu coração, mas ouvir, guardar e praticar. Se você vier a praticar, eu tenho certeza que mudanças acontecerão na sua vida. Livro de Neemias, na minha Bíblia, página 405 do Antigo Testamento, capítulo 1, nós leremos, eu lerei do 1º ao 4º versículo, e ao decorrer da exposição do texto, do estudo, nós estaremos mencionando outros versículos, capítulos e versículos dentro do livro de Neemias, já que a exposição será o livro de Neemias. Abra sua Bíblia, então, capítulo 1, na minha Bíblia, página 405, do 1º ao 4º versículo, diz a palavra do Senhor. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu,
no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu vi isso, eu sentei e chorei. Durante alguns dias eu lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Versículo até o versículo 4. É interessante que Artaxerxes é o mesmo rei Assuero. Recentemente eu estive fazendo a exposição do livro de Neemias, de Esther, e foi mais ou menos no mesmo período. Vieram Nabucodonosor, veio Babilônia, destruiu Jerusalém, destruiu os muros de Jerusalém, levou os melhores jovens, levou os principais, vamos assim, os homens mais bem-sucedidos de Jerusalém para Babilônia, e ficaram apenas os pobres e paupérrimos na cidade destruída pela guerra por Assuero, que também é conhecido por Artaxerxes. É a mesma pessoa. E foi também durante esse período que surge Esther, num outro contexto, numa outra situação, e que se você olhar a Bíblia cronológica, você vai estabelecer exatamente o período que surge Esther, não é? Durante o período que ela casa-se com Assuero, ela casa-se com esse rei, Artaxerxes, e ele surge Neemias em outro momento, durante o período do reinado do rei Artaxerxes. Eu gostaria de perguntar, eu pergunto a você já parou para pensar que o seu hoje é fruto do ontem e que seu amanhã será fruto do seu hoje? Parece confuso, mas Neemias nos ensina que as oportunidades, elas não surgem do nada. Na verdade, elas são criadas, acredite ou não, mas foi assim com Jacó, José, Esther, inclusive com Judas Iscariotes, porque quando Jesus o escolheu, sabia que ele o havia de trair. É interessante, né? Você fala, poxa, Jesus sabia que ele seria um traidor e escolheu um traidor para caminhar com ele 3 anos. Mas deixando essas questões das quais nós podemos não entendê-las, mas a verdade é que o escrito é exatamente isso que acontece, né? Agora nós retornemos ao homem de Deus, no qual o texto bíblico nos apresenta, que é Neemias. Como ele conseguiria obter o favor do rei Assuero ou Artaxerxes, mesma pessoa? Como é que ele poderia conseguir, se ele era um funcionário, ou se fosse um funcionário mal-humorado, desleixado em suas tarefas, não fosse pontual, não exercesse o seu serviço como deveria? Provavelmente, ele não conseguiria o que ele conseguiu, que nós estaremos vendo ao decorrer dos demais versículos. Foi justamente a conduta exemplar ao longo de seu tempo de serviço ao rei que permitiu ele desfrutar do favor, testificando assim que oportunidades, elas não surgem do nada, elas são criadas. Observe em números, em Neemias, capítulo 2, versículo de 1 a 3, como vamos expor Neemias 2, de 1 a 3, diz a palavra do Senhor: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, e agora eu quero abrir um parênteses aqui, um contraponto. Quando Artaxerxes estava no 7º ano de reinado, é que ele casa-se com Esther. Se você for lá no livro de Esther,
você vai encontrar essa informação, tá? Então, quando ele estava no 7º ano, ele destituiu a rainha e escolheu a mulher mais bela, e a mais bela foi justamente Esther, e casou-se com Esther, e Esther foi rainha no 7º ano. Veja que agora nós estamos no 20º ano, tá? Outro momento. Eu nunca, diz o versículo ainda, continua o versículo primeiro, eu nunca tinha estado triste em sua presença. Nunca eu estava triste em sua presença. E o rei me perguntou: por que você está com o rosto tão triste, Neemias? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Diz Neemias: eu fiquei com muito medo, mas eu respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste, a cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Pergunta ao rei: o que você deseja que eu faça? Depois de orar ao Deus dos céus, eu respondi: se lhe parece bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, eu peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Versículo 6 e última parte do versículo. O rei, ao lado do rei, estava sentada a rainha. E aí, quem é a rainha que está sentada ao lado do rei? Está fraco. Quem? Esther. Opa, a grande Esther. Respondeu então a ele: quanto tempo você vai precisar? Quanto tempo você vai ficar ausente? E ele respondeu ao rei, e o rei atendeu a seu pedido. O rei atendeu ao pedido de Neemias. Há algumas questões aqui que merecem uma atenção muito especial. Você provavelmente tenha lido o livro de Neemias ou não, e se não leu, eu sugeriria você ler. Até porque fala muito sobre liderança. Existem pelo menos 2 livros que eu conheço, um escrito pela Nancy Buzilek sobre Neemias e sobre liderança. O livro é sobre liderança, mas ela faz a exposição de Neemias. E existe um outro livro intitulado, o título do livro é Neemias, que conta toda a história, mas também sobre liderança. A liderança de Neemias. E é interessante observar, queridos irmãos e a todos que nos estão presentes e nos ouvem, que quando nós estudamos o livro de Neemias, nós podemos observar e tirar detalhes, e poderia citar muitos, por isso que eu disse que esse sermão ele poderia ser dividido em 2 ou 3 sermões, pelas lições que o livro nos apresenta. Uma pessoa simples, exercendo uma função simples, um homem que não é nobre, um homem que trabalha como serviçal, copeiro. Quanto um copeiro ganha no sindicato, no Sintraenfa, o piso de um copeiro? R$1.300? R$1.400? Um copeiro. E esse copeiro tem acesso a quem? A um rei. E esse copeiro simples, ganhando um salário pequeno, ele tem a bênção do rei e uma missão a ser cumprida. Razão pela qual eu entendi e coloquei o tema do estudo desta manhã: impactando o nosso país. Impactando o nosso país.
Porque às vezes nós entendemos de que quem pode impactar o nosso país são deputados. Quem pode impactar o nosso país são vereadores. Quem pode impactar o nosso país são os senadores. Quem pode impactar o nosso país é o Supremo Tribunal Federal. Quem pode impactar o nosso país, nós sempre estamos transferindo responsabilidades àqueles que exercem política, estão em funções e cargos ou recebam um salário muito bom. Nós deixamos de considerar de que para impactar o país não há necessidade de pessoas famosas e nem ricas e nem de altas posições, pessoas simples, com um pequeno salário, mas com a bênção do Senhor, podem impactar uma nação, como o caso de Neemias. Abrindo um parênteses, citando aí um cantor muito conhecido de todos, Caetano Veloso, eu vi uma live dele, juntamente com um cantor cristão, né, conhecido também por todos. E nessa live em que ele entrevistava, como é que surgiu a música da qual os dois cantam, a dupla, né? Canta, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. E Caetano Veloso disse o seguinte, olha, eu entrava no carro, quem sugeriu foi a minha esposa. Ele cita lá, ele sugeriu que seria a música ideal para eu cantar juntamente com ele. Mas eu não conhecia essa música. Eu não conhecia. Mas o motorista do meu carro conhecia. A cozinheira que trabalha na minha casa conhecia. E eu fui e perguntava a ajuda do meu motorista como é que cantava a música. E depois eu ia almoçar, eu perguntava também para a cozinheira como é que cantava a música. E aí eu fui aprendendo a música. E eu gostei da letra. Eu achei bacana. E surgiu aí essa dupla e a música tornou-se conhecida por todos, gravada, inclusive surgiu na Rede Globo, né, e outras emissoras de TV, os dois cantando. Deus cuida de mim. Mas o que eu chamo a atenção é a cozinheira. O que eu chamo a atenção é o motorista. Pessoas simples, que ninguém, eu e você não conhecemos. Nós conhecemos o Caetano Veloso, nós sabemos da fama dele, mas não do cozinheiro dele, não do motorista dele. Mas estas pessoas simples, com salário simples, impactaram uma pessoa conhecida para que cantassem um cântico cristão, um cântico evangélico, um cântico cantado nas igrejas evangélicas do nosso país. Que eu amo muito essa música, eu amo muito. Essa letra para mim eu acho linda. Acho linda. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. E é verdade, Deus cuida de mim, é uma verdade. Então vejam bem, meus queridos irmãos, nós podemos perceber que impactar pessoas não depende de posição social, de salário, não depende absolutamente nada. Depende de pessoas comprometidas com o Senhor Deus, que tenham compromisso com o Senhor Deus e que vivam o Evangelho a ponto de serem testemunhas e, sendo testemunhas, possam impactar o meio em que estão inseridas. E isso me chamou muita atenção em Neemias. E aí eu pude tirar de tantas lições, quando eu fazia o esboço, a primeira delas é que você pode impactar pessoas vivendo a missão de Deus. Você pode impactar pessoas vivendo a missão de Deus. Momento crucial da construção dos muros de Jerusalém. Os muros estão destruídos, a cidade está destruída. Foi essa notícia que chegou. Os que vieram de Jerusalém trouxeram a Neemias. Neemias, quando perguntou como é que está a minha cidade, como é que o meu povo está lá, e eles responderam triste: está tudo arrasado, está tudo queimado, destruíram tudo, não tem mais muro.
não tem mais portas. A cidade está um caos. A atitude de um homem de Deus, numa situação de caos, e o pastor Jarbas foi muito feliz na música escolhida e no que ele falou, quando nós estamos vivendo um caos. E eu não sei quem está me vendo e me ouvindo, em que momento da sua vida você está vivendo. Qual é o momento da sua vida? Se é um momento de muita alegria, de muita felicidade, de muitas conquistas, ou esteja vivendo um momento de caos, de perdas, momento de sofrimento. Para Neemias, esse era um momento de sofrimento, de caos. Sua cidade amada, de onde ele havia vindo, estava um caos. E diante do caos, queridos irmãos, não é o dinheiro que salva ninguém. Diante do caos, não são políticos que vão nos tirar do caos. Diante do caos, só existe uma pessoa. Deus. Uma pessoa, Deus. Diante do caos, o que Neemias fez? Olha, observem exatamente o versículo último que nós lemos. Versículo 4 do capítulo 1. Lá na última parte. Versículo 4, quando eu vi isso, eu sentei-me e chorei. Tem muita gente que só fica nessa primeira parte. Diante do caos, da dor, do sofrimento, da situação financeira, só chora. Só chora, só reclama, só murmura. A coisa está ruim, a coisa está difícil. Todo mundo sabe que a coisa está difícil, a situação está difícil. Você vai no mercado, eu não sei, eu ia no mercado, gastava um valor, hoje eu gasto outro. E olha, eu não gasto menos não, gasto mais. Aquela ideia que, existiu fake, eu fui enganado, entendeu? Eu fui enganado porque disseram que a partir de 2023 minha vida iria melhorar. E eu fui enganado, foi fake. Foi fake, e eu percebi que o supermercado aumentou. Eu fui abastecer o carro, pensei que iria diminuir, aumentou a gasolina. Tudo fake, tudo fake. Então vejam bem que aqui, o que muitas pessoas ficam só na primeira parte, chorando. E não adianta chorar. Mas a segunda parte do versículo, que Neemias fez no versículo 4, jejuei e orei ao Deus dos céus. Aleluia. Jejuei e orei. Queridos irmãos, diante do caos, seja o problema que você estiver enfrentando, pode chorar? Chore. Não tem nenhum problema em chorar. Mas não fique apenas no choro. Separe um tempo para jejuar e orar. E você verá a glória de Deus. Você verá. Eu não tenho dúvida, o que eu estou falando, eu tenho plena certeza do que eu estou dizendo. Agora, quando nós olhamos aqui a permissão do rei ao conceder, porque Neemias ficou preocupado, e observe a sensibilidade do rei. O rei olhou para Neemias, percebeu que ele estava triste. É interessante que poderia parar o texto aí. Poxa, quando eu tenho sempre incentivado que a gente conhece alguém convivendo com alguém, olhando o rosto da pessoa, e aí a gente percebe quando está triste ou não. Poderia ficar na primeira parte do versículo. Não é? Está triste, deve estar sentindo alguma dor. Mas o rei conhecia a ponto de dizer: você está triste e eu percebo que você não está sentindo nenhuma dor. O seu problema é um outro problema, não é um problema de dor física, não é um problema de dor emocional. Você está preocupado com alguma coisa.
Alguns dias atrás, ou domingo passado, eu estive falando que nós, para fazer discípulo de Jesus, o primeiro passo é relacionamentos. E você pode começar algo simples, no momento do café, pessoas simples. Aí ontem, né, o primeiro discípulo que eu tenho é a minha esposa, minha querida esposa, o primeiro discípulo. Aí, caminhando para o supermercado, para a padaria, para comprar alguns pães para levar para minha filha, a pessoa que eu sempre vamos naquela padaria, a pessoa do caixa, eu percebi que eu não estava bem. Relacionamentos. O que eu estou falando para vocês e a todos que me ouvem é o que eu procuro fazer. É o que eu procuro fazer. Zalém testemunha ao meu lado. Eu falei assim, a senhora não está bem hoje. A senhora está triste. Ela olhou para mim. Eu falei, a semana passada, quando eu estive aqui, a senhora estava alegre. Tinha uma caixa ao seu lado, que a senhora estava protegida pelo frio, que a senhora disse que estava sentindo muito frio. Hoje está ventando, a caixa não está. A senhora está semblante. E aí ela, é que minha sogra está internada. Realmente eu não estou bem. Relacionamentos. Veja, eu ia pagar. Eu estava no caixa. Eu disse a vocês no domingo passado, situações simples. Você pode fazer isso. A conversa começa por aí. Começa por algo simples. Porque quando falamos, como fazer discípulo, tem pessoas que acham ou entendem algo tão complexo, tão difícil. Queridos, tomando um cafezinho com alguém, no trabalho e tal. Quando nós conhecemos as pessoas e estamos em missão, porque os nossos relacionamentos devem ser relacionamentos intencionais. Estamos em missão. Nós não estamos aqui simplesmente de passagem para curtir a vida e só curtir a vida. Não, nós estamos em missão. Podemos desfrutar dela? Nada nos impede, mas estamos em missão. Em tudo que viermos a fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Tudo. Então veja bem que aqui ele tem oportunidade de receber a permissão do rei para reconstruir os muros de Jerusalém. E ele define o tempo, o texto não diz quantos dias, que ele ficaria ausente, mas o rei concede que ele vá e ainda pergunte o que você vai precisar. Olha que bacana, não vai simplesmente uma autorização. Você está precisando de remédio? Você não precisa vir trabalhar amanhã. Você precisa, olha, você não está bem, vai para casa. Mas você está precisando de remédio? Eu também tenho que dar condições para a pessoa. Às vezes a pessoa, e olha que eu já me deparei com muitas pessoas, que recebem o receituário de medicamentos a serem comprados e não tem dinheiro para comprar. E o posto, que também fake, porque eu fui levar receitas esse ano no posto, e só consegui um medicamento, disseram que teriam todos. Eu só consegui trazer um. Está em falta, tal medicamento está em falta. Veja, eu fui pessoalmente no posto de Sanaú, US. Não é isso? UBS. Fui pessoalmente na UBS. Eu falei, já que agora tem medicamento, não está faltando mais medicamento, então vou sair com todos os medicamentos. Também fake. Então veja bem que aqui o que você vai precisar? E o rei Artaxerxes Assuero concedeu o que ele iria precisar. Neemias, aqui agora nós observamos o aperto, no final, Neemias capítulo 6, versículo 2. Eu peço que você observe em Neemias 6, versículo 2. Sambalat, Tobias, Gesem, o árabe,
É interessante que aqui na minha versão bíblica ainda há uma vírgula e apresenta quem é, o árabe. E o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Quando estamos impactando e vivendo a missão, aqui em Neemias 6:1, nós vamos perceber que sempre o trabalho é concluído, mas sempre vão existir inimigos para impedir que o trabalho continue ou que seja concluído. Nós observamos que os ataques vêm de todos os lugares. Perde-se dias de trabalho muitas vezes. Neemias corria o risco por estar numa fronteira. E no capítulo 6, no primeiro versículo que eu li, ele tinha convicção de que ele estava envolvido num grande projeto. Observe no mesmo capítulo que eu li, capítulo 6, versículos 2, 3 e 4. Continuando. Então Sanbalat e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, eu respondi com a seguinte mensagem: eu estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Observe aí. E finalizando, quatro vezes eles enviaram a mesma mensagem. E cada vez eu lhes respondi da mesma maneira. Da mesma maneira. Então vejam bem que não é mania de grandeza aqui de Neemias não, tá? Não é mania de grandeza não. É a visão da relevância histórica no reino de Deus, no plano do Senhor. Cada um de nós temos uma missão. E para cumprir essa missão, nós vamos sempre nos deparar com pessoas aqui, ó, como Sanbalat, como Tobias, como Gesem, como Árabe, com essas pessoas que procuram nos desviar da missão. A missão é construir um muro. Mas estes homens aqui estavam querendo que o muro não fosse construído. O interesse deles é que esse muro não fosse. E eles estavam querendo exatamente tirar Neemias de cena. Eles queriam assassinar Neemias. Eles queriam tirar a vida de Neemias, para que Neemias não pudesse chegar a construir os muros de Jerusalém. E isso me levou a pensar o seguinte: a artimanha dos adversários, ela continua até hoje, sempre procurando interromper a obra. Agora depende se você está focado ou não na missão. Se você não estiver focado, qualquer um tira você da missão. E aí, obviamente, muitos de vocês têm cães. E eu tenho, conforme já disse várias vezes, a Alessia. E a Alessia é um border. E ela tem uma dificuldade enorme. Minha esposa, ela já, e ela entende melhor do que eu de cachorro, então ela já deu a doença da Alessia. Ela tem a doença de falta de atenção, TDAH. Disseram que é uma doença de humanos, mas eu estou percebendo que não é só de humanos não. A Alessia tem essa doença. Porque ela não consegue ficar 1 minuto sentada. Lessie, senta. Ela senta, ela obedece. Fica aí 1 minuto. Ela fica olhando para mim. Aí eu volto digitando o que eu estou fazendo. Daqui a pouco já saiu a Lessie. Lessie, aqui. Então, TDAH. Então eu percebo que não é só de humanos. Então nós vamos perceber que é tirar do foco. Tirar do foco. Qualquer coisa chama atenção, qualquer coisa
você sai do que você está fazendo, você muda a tua visão, você muda o teu olhar. E se eu e você temos uma missão, e a nossa missão dada por Deus é fazer discípulos, eu lhes pergunto, você de fato está focado em fazer discípulos ou está, qualquer coisa está tirando você do foco? Qualquer coisa está tirando você do caminho, está desviando você do objetivo principal. E eu tenho percebido que no Brasil, os membros que frequentam as igrejas estão desfocados, estão todos precisando de médico, estão com essa doença. A maioria, são exceções que estão focados, estão de fato entendendo que estão aqui nessa terra, no mundo, para cumprir uma missão, e a missão é fazer discípulos, e não podemos perder tempo, porque tempo está voando, gente. Olha os fatos que estão acontecendo no mundo, as guerras que estão surgindo, era uma, agora já duas. Olha a confusão que está no mundo. Jesus está à porta, e tem muita gente, muito membro, dormindo ainda, não acordou. Precisa focar na missão, estão desalinhados à visão, à missão que Deus lhes deu. Mas Neemias está focado na missão. Esses homens aqui sempre vão existir. Nos dias de hoje, nós poderemos dizer que é o Antônio, o João, o José, a Maria, a Antônia. Sempre vão existir homens e mulheres tentando nos desviar da missão. Mas tenhamos consciência de que o nosso foco precisa estar na missão. E Neemias não se deixou levar por esses homens. Olha, me perdoe. Insistiram 4 vezes. Falaram, não, mas a gente quer bater um papo, quer conversar com você e tal. Não, eu tenho uma obra séria para cumprir. Ó, o tempo está passando. Eu tenho que retornar à minha função de copeiro. O rei está me esperando. Eu tenho que terminar esse muro e logo. E bem feito. E bem feito. Você está impactando pessoas? Você tem vivido a missão ou está desfocado? Quem sabe você esteja vivendo no emprego, em seu curso, no seu ministério, no seu lar, na sua igreja, outras prioridades, e não esteja focado na missão. Você está convicto de que é um discípulo de Jesus Cristo, e você precisa estar convicto de que um discípulo de Jesus Cristo vive para impactar os locais em que nós estamos, em que nós moramos, em que nós trabalhamos, em que nós temos o hábito de ir no supermercado, padaria, ou seja onde for, porque as inclinações da carne, as pressões do mundo e as astutas ciladas do diabo, elas existem para nos tirar do foco, para nos tirar da missão. Mas há outro detalhe muito importante que o livro de Neemias nos ensina. Você pode impactar pessoas vivendo na dependência de Deus. Você pode impactar pessoas vivendo na dependência de Deus. Sanbalat, conforme aqui o capítulo 6, aumenta a pressão sobre Neemias. E agora começa com calúnias. Primeiro era um convite para tirá-lo do foco. Agora começa a caluniar Neemias. Olha, observem o versículo de 5 a 7, do capítulo 6. De 5 a 7. Na quinta vez, o servo de Sanbalat trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia: há um boato entre as nações vizinhas, e Gesem o confirma, que você, os judeus, planejam se rebelar, e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia. Olha só, gente, fofoca sempre existiu. Sempre existiu. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito. Olhem, há um rei em Judá.
pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. E eu sugiro, portanto, que venha conversar comigo. E aí, o que diz Neemias? Todos vocês podem ler o versículo 8, por favor. Olha que coisa linda. Nada do que você está dizendo é verdade. Foi você que inventou tudo isso. Nada do que você diz é verdade. Tudo isso é invenção sua. Mentira, gente. Fofoca. Sempre existiu. E tem gente que acredita. Tem gente que acredita nisso. Chegou até os seus ouvidos. Deleta ou vá à fonte. Vá à fonte. Não divulgue o que você não ouviu da fonte. Uns 20 dias atrás, um amigo, disse que tinha comprado um mercado. E aí um mercado que eu conheço. Aí eu fui e conheço a dona do mercado. Liguei para a dona, tenho o telefone dela. É verdade que a senhora vendeu o seu mercado para o fulano? Ah, pastor, eu vendi só uma parte, outra parte não. Aí explicou. Tem que ir à fonte, gente. Agora, como é que eu posso passar informações do que eu ouvi? E se você for a essa pessoa que ouviu, ela vai dizer, olha, eu ouvi também do outro. E se for até o outro, eu ouvi do outro. No final, um foi passando informação para o outro do que ouviu, mas ninguém foi à fonte. Se de fato a informação te interessa, e essa informação me interessava, razão pela qual eu liguei para a dona. Por quê? Porque eu faço compras exatamente desse mercado. Eu queria saber se era verdade. Então, eu tinha interesse. Se é assunto que não me interessa, então para mim morreu ali. Nem me interessa passar essa informação para ninguém. Não me interessa o assunto. Não me interessa. Mas se é um assunto que me interessa saber se é verdade ou não, eu preciso ir à fonte, à pessoa. Olha, eu ouvi isso a seu respeito. É verdade? É verdade? Então vejam bem aqui que Neemias é caluniado. E você? Tem tantas pessoas que acabam deixando de cumprir a missão com medo de serem caluniadas. Irmãos, servos de Jesus sempre serão caluniados. Jesus foi. Disseram que Jesus só vivia com prostitutas e era um beberrão. Ele vivia entre beberrões e prostitutas. Então, inclusive na sua morte, no julgamento, não na sua morte, no julgamento, não fizeram uma mentira. Ele foi julgado por uma mentira e condenado por uma mentira. Por uma mentira. Eu não duvido que, por isso que a justiça é... Qual que vocês vão responder? Está muito fraco. Justiça é? Cega. E eu tenho lá no meu escritório, que eu ganhei lá de Brasília, mas não foi do presidente não. Foi de uma pessoa que mora em Brasília e veio para mim em chumbo, uma pessoa sentada, igual o símbolo lá que tem, e com os olhos tapados. A justiça é cega. Quantas pessoas não são condenadas sem que, de fato, mereceriam ser condenadas? E quem, de fato, mereceria estar preso, não está preso. Quem, de fato, cometeu um erro, está solto. E quem não cometeu, mas pagaram para que dissessem que ele havia cometido, está preso. Falsas testemunhas.
Porque foram isso que fizeram com Jesus. Pagaram pessoas para que pudessem estar inventando, passando mentiras. Então não foi diferente com Neemias, ele foi caluniado. Ele posicionou-se, manteve o foco e respondeu prontamente à mentira, lá no versículo de número 8. Tudo isso é invenção. Ele não pretendia ser rei, ele pretendia cumprir a missão e voltar a ser copeiro. E ele, de fato, não era seu objetivo. Armadilhas e contendas têm o objetivo de enfraquecer nossa missão como discípulos de Jesus. Outra vez, Neemias ora, busca e se fortalece em Deus e reage à situação. Eu sei que a mentira, a fofoca, ela desgasta. Ninguém gosta de ser chamado de mentiroso. Ninguém gosta de que levantem fofocas a seu respeito. Mas devemos estar preparados que isso existe. E eu sei que nunca estamos preparados, mas há um desgaste emocional. Há um desgaste emocional. Mas nem por isso ele se deixou vencer por isso. Ele continuou na missão, focado na missão. Focado na missão. Então veja, os primeiros convites para que ele deixasse, o primeiro convite lá do assassinato já caiu por terra. Agora o convite para que ele, a fofoca, ele pudesse se posicionar diante dela, cai por terra novamente. E no versículo 9, observe o versículo 9 do capítulo 6, estavam apenas tentando nos intimidar e imaginávamos que iríamos interromper a obra. Assim eu continuei o trabalho com determinação ainda maior. Parte B do versículo 9, eu achei linda essa parte. Neemias dizendo aqui, olha, esse pessoal está tentando me intimidar. Eles imaginavam que eu me deixaria intimidar pela fofoca e pelas mentiras. Mas isso me tornou mais forte. Isso me tornou, a fofoca, a mentira, me tornou mais determinado a cumprir a missão. Mais forte. Mais forte. Estão mentindo a meu respeito? Estão fazendo fofoca a meu respeito? Ele se fortaleceu mais no Senhor para cumprir a missão. Deus poderia ter escolhido anjos para cumprir a missão, mas Ele escolheu você. Eu e você. E a todos que estão em casa também, Ele escolheu você, vocês, para cumprirem a missão. E diz a parte, repito, a parte do versículo 9: assim continuei o trabalho com determinação ainda maior. As fofocas sempre vão existir, irmãos. Machucam? Machucam. Porque há muita gente que acaba acreditando na fofoca. Isso desmerece você. Mas existe e nunca vai deixar de existir. Nunca vai deixar. Mas jamais devem nos tirar ou nos desviar do foco. Jamais devem nos desviar da missão. E por fim, terceiro e último, você pode impactar pessoas vivendo como um discípulo de Jesus Cristo. Você pode impactar pessoas vivendo como um discípulo de Jesus Cristo. Neemias recebe agora uma outra artimanha do inimigo, e agora é do profeta. Esse que é o pior, né? Neemias recebe o convite para entrar no lugar santo, onde só o sacerdote podia entrar. Números, capítulo 6, versículo 10. Algum tempo depois fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Metabel, que não podia sair de sua casa. Ele disse: vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas.
Esta noite seus inimigos irão matá-lo. Uma atitude de covardia que era esconder-se no templo. Na realidade, no templo, naquele momento da história, nesse período, só poderia entrar um sacerdote. Só ele. E se Neemias não tivesse atento e vigiando, por isso que eu sempre digo, irmãos, não apenas orem, vigiem. E quando eu digo orar e vigiar, é um olho fechado e o outro aberto. A gente tem que orar assim, ó, vigiando, vigiando. Porque aparentemente é um convite legal. Vamos ao templo, vamos entrar no templo, você vai ficar escondido lá, porque eles querem te matar. No templo, o templo de Deus, ele é um homem de Deus. Não é legal o convite? Convite 10. Mas só que, se ele não estivesse vigiando, opa, calma aí. Templo só entra sacerdote. Eu não sou sacerdote. Eu sou um simples copeiro que recebi a missão de construir os muros de Jerusalém. Eu só recebi essa missão e vou cumpri-la. Mas eu não posso entrar no templo. É sagrado. O templo só pessoas ungidas por Deus. Meus irmãos, até dentro das igrejas tem gente tentando nos levar ao pecado. Por incrível que pareça. Até dentro da igreja. Porque esses aqui eram pessoas que exatamente viviam no templo. Conheciam o templo, sabiam da história a respeito do templo. E Satanás, ele influencia quem está fora do templo e quem está dentro do templo, ainda hoje. Por isso que não podemos dizer que todos os que frequentam as igrejas evangélicas são discípulos de Jesus. Alguns, eu posso lhes dizer, que são enviados de Satanás, que vêm para destruir a igreja, que vêm para dividir a igreja, que vêm para causar confusão na igreja, no templo. Enquanto o templo, lógico, vazio não tem sentido, mas a igreja é quando todos estão reunidos. Vem exatamente para desviar os membros da missão. E isso aconteceu também com Neemias. Versículo 12 do capítulo 6, você encontra a seguinte parte muitíssimo importante. Percebi, versículo 12 do capítulo 6, que Deus não tinha falado com Semaías, que era profeta, mas que ele havia sido contratado por Sanbalat e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Então, existe profeta. Por isso que a gente utiliza, no meio, entre os jovens, existem profetadas. Tem muita gente acreditando em profetadas. Veio de Deus, é professor. Deus pediu para te falar. Se alguém vier até mim e vier com essa, Deus pediu para falar, a resposta é simples. Então, pede para Deus falar diretamente comigo, por favor, tá? Pede para Ele falar diretamente comigo. Por que Ele usaria você para falar comigo? Pede para Ele falar comigo. Simples assim. Eu falo com Ele todo dia. Ele sabe disso. Eu ouço dele todo dia. Ouço a palavra dele. Por que Ele usaria ainda uma outra pessoa para falar comigo? Então veja bem aqui que esse profeta foi pago. Olha, já naquele dia, como dinheiro, pessoas, dinheiro realmente é uma bênção, irmãos, para quem sabe utilizar, mas é uma maldição na mão de quem não sabe. Na mão de ganancioso,
Esse aqui, contextualizando, é o pastor ganancioso. É o pastor que deixou a função, a missão dele e se enveredou pelo caminho do dinheiro, da facilidade. E ele recebeu dinheiro de Tobias e de Sambalate para que anunciasse uma profecia falsa a Neemias. Mas aí, de novo, eu e você precisamos orar e vigiar. Em Neemias capítulo 6, versículo 13 e 14, eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim poderiam me difamar e me desacreditar. Lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sambalate. E lembra-te da profetisa Noádia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Então, não tem apenas gente ruim fora da igreja, não. Tem gente ruim também dentro das igrejas. É triste falar isso. Que bom seria dizer que todos que frequentam as igrejas evangélicas em nosso querido e amado país fossem discípulos de Jesus. Mas se eu fizer essa afirmação, eu estou mentindo. Não é verdade. Não é verdade. Tem milhares e milhões de pessoas que nesse momento estão dentro das igrejas, mas muitos, ou a maioria, são enviados por Satanás. Muitos, ou na maioria, estão comprometidos com o pecado. Muitos, e na maioria, estão mais voltados, inclinados para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Estão mais com o pé no mundo, comprometido com o mundo, com os valores do mundo, com o que o mundo lhes oferece, que é bom, gostoso, maravilhoso, do que focados com a missão, porque a missão é sacrificial, e ninguém quer hoje em dia ter sacrifício, quer apenas participar do culto uma vez por domingo, uma vez de 15 em 15 dias, alguns uma vez por mês, apenas no dia da ceia, e olha lá. E olha lá. E trabalhar na igreja, quanto menos eu fizer na igreja, melhor. Eu quero é ir, sentar, assistir, e se puder, ficar em casa, assistindo o culto em casa, melhor ainda. Porque eu não tenho trabalho de tirar o carro da garagem, de pegar Uber, ou de sair de casa, tal. Eu lá, nem preciso sair da cama, gente. Eu nem preciso sair da cama. 10 horas da manhã, eu na cama ainda, de pijama, gostosinho, tomando meu café com pãozinho, e lá assistindo o culto. Que bênção esse culto, e comendo pão, e bebendo café. Que bênção, aleluia, glória a Deus, ótimo. De vez em quando manda uma oferta para a igreja, e coloca como dízimo. Oferta ele coloca como dízimo, escreve lá no lugar do dízimo oferta. Como se Deus fosse bobo. Gente, Deus não é bobo, gente. Deus sabe quanto a gente ganha. Deus sabe quando a gente dá oferta, quando a gente dá dízimo. Deus sabe. Não está enganando o pastor Jairo, enganando os pastores. Não está enganando ninguém, tá? Ele está se enganando. Ele está se enganando, achando que está fazendo algo bom para ele. Ele está cada vez mais se afundando. Literalmente, não estou exagerando, se afundando. Se afundando. As coisas do mundo, as pressões do mundo, os valores do mundo que o mundo oferece. A palavra de Deus sempre disse que o caminho largo conduz à destruição. Vovó e vovô, os pais e papai, não sei se meus irmãos se lembram, eles já faleceram há muitos anos, mas eu me lembro, até hoje, de que eles tinham um quadro grande na sala, grande, caminho estreito e caminho largo. E nesse quadro grande,
desenhado, tinha milhares, um monte de gente no caminho largo. Mas um monte de gente. Me lembro como se fosse hoje na sala do meu avô e da minha avó, pais do meu pai. Caminhando, se divertindo, pulando, tinha gente pulando, tal, tudo está lá no quadro. E do outro, um caminho estreito. Pouquíssimas pessoas, tinha pinguela no caminho, tinha ponte, dificuldades no caminho estreito. Já não, me lembro como se fosse hoje. A pessoa, o pintor, o que teve a ideia, ele olhou os ensinos de Jesus, quando Jesus disse que o caminho largo que conduz à perdição e que muitos vão por ele, e que é o caminho estreito que conduz à salvação. Ele se inspirou por esse versículo e fez aquele quadro. E foi muito feliz, porque eu guardo hoje na memória, está bem aqui dentro da minha memória. Então veja bem que o caminho largo, ele continua existindo, está aqui na Bíblia, e a maioria das pessoas estão indo pelo caminho largo. E são membros da igreja, tá? Membros da igreja, não estou me referindo a pagãos, aos que não conhecem Jesus. Membros da igreja estão indo pelo caminho largo. Felizes da vida, achando que lá vão encontrar o céu. Lá no final daquele caminho vão encontrar o céu. Mas no final do desenho, tinha lá o fogo, um abismo, e um fogo enorme, gigante. E no caminho estreito, ao final, o céu, um lugar lindo. Então, queridos, eu concluo fazendo aqui a meditação. Primeiro, você pode impactar pessoas vivendo a missão de Deus, vivendo na dependência de Deus e não de pessoas do mundo, e vivendo como discípulo de Jesus. Deus deu vitória a Neemias em 52 dias apenas. Em 52 dias, Neemias e todos aqueles que com ele estavam reconstruíram o muro, colocaram as portas. E porta de muro, gente, de uma cidade, muralha. A gente, quando fala em muro, a gente pensa em tijolinho. Primeiro, muro de muralha, eu tive a oportunidade de conhecer em Portugal, porque eu entrei em várias, e aí andei inclusive em muralhas. Você anda na muralha, em cima das pedras há vão gigante, você anda na muralha, onde a cidade ali ficava o povo protegido contra os inimigos. Então não era portinha que nós temos hoje, porta, não, eram portas gigantes para proteger. E também a espessura da porta, essa espessura fininha que hoje em dia a gente compra, que se der um chute forte, você derruba a porta. A espessura gigante, que precisavam, quando vê os invasores de barras, com tronco, homens fortes, batendo muitas vezes para que essa porta pudesse ser aberta. Em 52 dias, muros, todos eles reconstruídos, reparados, porta finalizada. É assim. A minha oração é que a sua vida seja de testemunho e proclamação em seus relacionamentos com os membros de sua família, com todos os grupos dos quais você participa no Zap, os do círculo de amizade, que todos sejam impactados por você. Você se preocupa com o Brasil? Você quer que o Brasil seja de Jesus? A gente fala, o Brasil é do Senhor. Você quer? Não, não é do Senhor, não. Só se for o Senhor pessoa.
Ele é realmente, ele é de alguns senhores aqui do nosso país. Ele é, mas não é de Jesus ainda não. Não é de Jesus. Se a gente deseja que o nosso país seja um país de fato cristão, então precisa começar por você. Precisa começar por mim. Precisa começar por você. Eu e você é que faremos a diferença. Independente de onde você trabalha, do salário que você ganha, lembre-se sempre de Neemias, um simples copeiro, mas que recebeu a missão de Deus, recebeu a permissão do rei, ficou ausente do reinado, ausente do rei, das suas funções, 52 dias, 2 meses. Ficou. Em 2 meses ele cumpriu a missão, porque Deus estava com ele. A nossa missão só vai terminar, meu irmão. E aí diz a nossa campanha de missões mundiais: vamos completar a missão. Vamos completar a missão. Só vai terminar quando eu e você nos encontrar com o Senhor, ou quando a morte nos levar ao encontro do Senhor. Aí a missão, a minha missão estará completa. A minha. Porque a missão continua até Jesus Cristo voltar. Quando Jesus voltar e nós nos encontrarmos com Ele, aí sim a missão estará completa. Vamos completar a missão, e essa é a missão entregue a todos os membros das igrejas evangélicas no mundo, no Brasil, São Paulo, e aos membros da Igreja Batista do Conforto, e a todos aqueles que frequentam e nos assistem aonde estão todos os domingos. A missão é sua também. A missão é de cada um de nós. E que cumpramos com alegria, para que o Senhor se alegre, que de fato nada está nos desviando da missão que Ele nos deu, mas em obediência a Ele estamos procurando cumpri-la, às vezes chorando, mas sempre jejuando e orando, e focados, e Ele vai nos dando força para que essa missão seja cumprida. Convido todos a ficarem em pé para que nós oremos nesse momento. Aonde você estiver, vamos falar com o Senhor, Criador dos céus e da terra. Senhor, obrigado. O Senhor poderia ter escolhido anjos para cumprir a missão de fazer discípulos do teu filho. Mas o Senhor escolheu um Jairo, escolheu cada um dos que estão presentes aqui, escolheu aquele que nos está vendo e nos ouvindo nesta manhã. Independente da profissão que exerçam, da função que exerçam, do salário que recebem, do curso que tenham, independente da cor, independente, Senhor Deus, da família, se são solteiros ou não, se são pais ou não, se são filhos, independente, cada um de nós devemos cumprir essa missão. E essa missão, Senhor Deus, que privilégio, que o Senhor continue a nos orientar e a nos fortalecer, independente das mentiras, das fofocas, das pessoas que, muitas vezes enviadas pelo diabo, por Satanás, que procuram nos desviar da missão. Ajuda-nos a viver uma vida de vigilância e de perseverança, independente da dor que possamos sentir, independente dos problemas que possamos enfrentar, mas que jamais desistamos da missão de fazer discípulos do teu Filho Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Todo-Poderoso seja com todo Israel do Senhor espalhado pela face da terra e com a igreja do Senhor aqui presente, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar. E a todos que nos veem e nos ouvem nesta manhã, se a mensagem desta manhã foi uma bênção na sua vida, compartilhe com sua família, com seus amigos, com seus vizinhos,
E podendo nos visitar, será uma alegria. Podendo, você que está desviado da igreja, você que não frequenta nenhuma igreja, ou você que está procurando uma igreja. Então, quem sabe a igreja do conforto seja a igreja, a sua igreja. E para nós será um prazer recebê-lo entre nós. Até domingo que vem, às 10 horas da manhã, se Deus permitir, uma ótima semana. Que Deus o abençoe. Pastor Jarbas.